Você está inscrito no meu canal, né? Se não te inscreve agora, ativa as notificações aí no sininho, deixa o teu like se gostar do vídeo, compartilha com os amigos, mas principalmente te inscreve no meu canal, dá esta moral e me acompanha também no meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Lá tem muitas fotos, informações, bastidores do meu dia a dia, os meus assados. Tá vendo que eu já estou preparando um aqui para a noite deste domingo, né? Em seguida, vamos para um assado neste domingão. Olha só, vamos falar de Internacional 2, Vasco da Gama 0. O Inter foi um time muito intenso, com a cara do Kudê na primeira etapa, e eu até quero reconhecer aqui que o Kudê colocou uma escalação que eu tenho algumas divergências, mas que deu certo no primeiro tempo. Por exemplo, ele retirou o Moledo do time, colocando o Zé Gabriel. Se justifica. O Vasco fez um ferrolho no primeiro tempo, se recolheu completamente e o Inter precisava ter uma saída de jogo mais qualificada. Especificamente nesse jogo se justifica, mas eu vou fazer uma análise também do Zé Gabriel na partida em seguida. Ele devolveu o Thiago Galhardo à equipe, mas ele manteve o Abel Hernandes. E aí a minha divergência, eu imaginava o Yuri Alberto, que até entrou no decorrer do jogo, foi bem lá no jogo em Recife, entrou contra o Vasco da Gama, não repetiu o grande futebol e também se justifica. Diante do ferrolho da meia linha que foi o primeiro tempo, quando o Inter conseguiu impor uma vantagem de 2-0 e até poderia ter feito uma diferença ainda maior, precisava o Internacional de um jogador para fazer o pivô, para fazer a parede, alto com estatura. O Yuri Alberto, que é de velocidade, não teria tantos espaços. Então, se justificam as escolhas do Kudê, até do Marcos Guilherme, que eu tanto critico, que hoje fez um jogo um pouquinho acima do que vem apresentando. Bem, o Internacional construiu aí um 2-0 tranquilo, com muita intensidade no primeiro tempo, com a cara do treinador, com o Patrick mais uma vez sobrando em campo, o Thiago Galhardo dando assistência, sofrendo pênalti. Foi o Internacional esse que chegou a empolgar na primeira etapa. O Internacional com cara de líder do Campeonato Brasileiro. O Internacional se apresentando como um disputante ao título. E está realmente ali ponto a ponto brigando com o Flamengo e com o Atlético Mineiro. Então esse foi o Internacional do primeiro tempo. Na segunda etapa, com a vantagem de 2-0, talvez o Kudê pudesse já começar o jogo com o Yuri Alberto, porque é óbvio que o Vasco daria espaços e permitiria alguns contra-ataques. Como até o Internacional teve, mas acabou errando justamente no penúltimo toque, no penúltimo passe. Mas não, ele segurou um pouco, o Inter estava um pouco displicente na partida, desligado, e isso é claro consequência de uma vantagem de 2-0 e de uma facilidade que o Inter teve no primeiro tempo, consequência dos seus méritos. O Internacional construiu esta facilidade. Bem, depois o Kudê foi mudando a equipe, colocou o Yuri Alberto, colocou também... O Yuri Alberto não fez lá uma grande partida, colocou também o D'Alessandro e o Rodrigo Dourado. No final do jogo, o Moledo e o Prachetes, também para dar ritmo. O Internacional agora se concentra na Taça Libertadores da América. Foi uma vitória expressiva esta do Internacional. Foi uma atuação elogiável essa do Inter, do Kudê, esta atuação que justamente proporcionou ao time retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Internacional agora tem quinta-feira um jogo importante pela Libertadores da América, precisa pelo menos empatar com a Católica, o jogo é no Chile, para confirmar a classificação. O Inter está virtualmente classificado, a não ser que o América fizesse uma goleada no Grêmio, na Arena, os dois jogos são no mesmo horário, também na quinta-feira à noite, 4-0, 5-1, algo extraordinário, que a gente sabe que não vai acontecer. O Inter tem uma chance remota de conquistar o primeiro lugar do grupo, mas para isso tem que torcer por um tropeço do Grêmio contra o América de Cali, e o que eu também acho bastante improvável. E no domingo, no Beira-Rio, o Inter tem um baita jogo, partida de 6 pontos contra o Flamengo, que é adversário direto. Olha como é que está a tabela do Campeonato Brasileiro. Antes eu quero elogiar a campanha do Inter, do Kudê. O Internacional tem 17 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, um ótimo aproveitamento de 66,7%. O Inter é líder com 34 pontos, os mesmos 34 do Flamengo. Flamengo que impôs uma goleada, 5-1 no Corinthians. É uma arrancada do Flamengo para tentar brigar pelo título da competição. Os dois, Inter e Flamengo, com 17 jogos. O Atlético Mineiro está um pouquinho atrás, 31 pontos, mas tem 15 partidas. Faz a 16ª nesta segunda-feira contra o Bahia, fora de casa. E eu penso que o Atlético vai ter dificuldades. Eu não apostaria numa vitória do Atlético sobre o Bahia, não. O Bahia está desesperado para sair
da parte de baixo da tabela, até ameaçado pelo rebaixamento, e eu acho que o Atlético vai ter enormes dificuldades contra este Bahia do Mano Menezes. Bem, vamos fazer uma cotação aqui, uma análise individual da equipe do Internacional. Lomba, uma boa defesa no segundo tempo, num chute de dentro da área do Cano, nota 6. Rodinei pecou muito, cruzamentos muito baixos, ele cruza a bola excessivamente rasteira, errou também em finalizações na segunda etapa, teve dificuldades na marcação, nota 4. Zé Gabriel perdeu um lance importante numa disputa de bola com o Thales Magno, que por pouco não fosse a recuperação do Edenilson, seria uma jogada perigosa de ataque do Vasco no segundo tempo, leva nota 5. Cuesta, regular, nota 6. O Wendel de sempre, com as suas limitações, nota 5, repetindo aquele seu futebol que, no meu entendimento, é burocrático e com limitações para marcar. Lindoso, mais uma vez, uma atuação discreta, mas eficaz, nota 6. Marcos Guilherme foi melhor que ele próprio. Movimentação, participação, conclusão, arremate, nota 6. Edenilson, um dos melhores do Internacional, uma grande partida, já havia ido bem em Recife, nota 8. Patrick também, participação nos 2 gols, é um jogador voluntarioso, que acaba marcando, que acaba criando, que tenta vitória pessoal, que cruza bem. Efetividade teve o Patrick, também nota 8. Abel Hernandes, um pouco abaixo do que vinha rendendo, tentou algumas finalizações pelo alto, não teve um bom aproveitamento, fez pivô, fez parede, leva uma nota 5. Thiago Galhardo, uma atuação mais uma vez brilhante, um dos melhores da equipe colorada, junto com o Patrick, com o Edenilson, leva também nota 8, assistência para o Edenilson marcar, sofreu pênalti, bateu bem, definiu, nota 8 também. Entraram o Praxedes e o Moledo aos 41 do segundo tempo, sem nota. Rodrigo Dourado, aos 31 da segunda etapa, entrou para preencher espaço, para dar uma segurança defensiva um pouco maior. Nota 6, foi bem neste papel, sem brilho. Yuri Alberto entrou aos 20 do segundo tempo, um pouco abaixo, teve espaço, desperdiçou um bom contra-ataque do Internacional, quando fez a opção errada, abriu demais a jogada e ficou sem ângulo para chutar, permitindo a chegada do marcador vascaíno. Poderia, inclusive, ter tocado a bola de primeira para o Patrick, que entrava pela esquerda e ficaria cara a cara para fazer o gol. Yuri Alberto, portanto, um pouquinho abaixo, nota 5. D'Alessandro, posse de bola, entrou com essa finalidade, bons lançamentos, tem qualidade, tem entrado bem na equipe, entrou aos 31 do segundo tempo, também nota 6. O Inter foi bem, especialmente no primeiro tempo, construiu uma vitória que poderia, inclusive, ser por um placar mais elástico se tivesse mantido a intensidade também na segunda etapa. Te inscreve no meu canal, ativa as notificações, deixa aí o teu like, me acompanha no meu Instagram, Meneghetti Jornalista, e eu vou pro assado, moçada. Feitoria? Vai, um abraço.